Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, finalmente temos esperança para mudar a situação agora no São Paulo e eu vou contar tudo aqui para vocês nesse vídeo recheado de informações e notícias sobre tudo que está acontecendo, tudo que está rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Antes da gente começar, galera, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações para vocês não perderem nada, para vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo para vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados em tempo real de tudo que rola no mais querido, mais amado, maior clube do mundo. E galera, é tudo de graça, se inscrever, ativar as notificações e vão deixando like, vão tacando dedo no like, porque o like também é de graça, também não custa nada e dá uma moral. Posso contar com isso aí? Se inscreve, ativa as notificações e vão deixando like, é tudo de graça. Te digo, bora pro vídeo! Bora, gente! Mas antes, vão também deixando nos comentários, isso não pode faltar, né? A frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo? Acredito que a maioria já sabe, né? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Galera, finalmente temos esperança para as coisas mudarem no São Paulo e me chateia muito, né? Ao mesmo tempo que eu tenho esperança, me chateia bastante. Nós termos que ter esperança de mudança por um fator externo, né? Por investidores externos. É isso mesmo. A situação é pior do que nós imaginávamos. Infelizmente, não precisaria estar assim em relação financeira, em relação de planejamento, em relação a futebol do São Paulo, né, diretoria? Mas a diretoria gosta de ir até o limite com bancando gente, né? Bem como, né, a diretoria não interfere em Luciano de meia atacante. Isso é só um exemplo, tá? Bem como demorou tudo isso para demitir um técnico completamente incapaz. Agora, me dá esperança na gestão do Evangelho dos Marináquis e me enoja por um outro motivo de ter que ir vendendo o São Paulo aos poucos, né? Para nós termos esperança, nós precisamos dos que estão lá no São Paulo hoje, que todos vão embora, que a gente nunca mais olhe para a cara desses caras, que a gente nunca mais escute um nome, né? Então nós temos que comemorar o São Paulo ser meio que vendido. Ou, pior ainda, né? Se vende, se eles chegam e falam assim, ó, não somos, se eles chegam e assumem, né? Não somos competentes o suficiente, nós somos ridículos, nós somos fracos, amadores, incompetentes, e estamos vendendo o São Paulo, teria mais lógica, teria mais coerência, mas eles não fazem isso. Estamos vendendo o São Paulo de forma parcial e nós estamos comemorando por conta desse bando de inútil que hoje, infelizmente, gere o São Paulo Futebol Clube. De novo, né? De novo um vídeo mais pesado, né? De novo, mas é porque não dá. Eu não vou faltar com a verdade do que está acontecendo aqui, nunca, nunca com a minha verdade, a verdade do São Paulo e de tudo que está acontecendo. Estamos dando graças a Deus que o Evangelho dos Marináquis está chegando, está cada vez mais próximo e tudo que a gente pensa, hoje não estamos mais nos importando com valores, porque essa dívida escrota, patética, já era para ter sido paga ou muito bem amortizada, a gente sabe disso, com os valores que entram de bilheteria, com os valores da Copa do Brasil, com os valores de venda de jogadores, porque assim, aonde que o São Paulo está gastando? Quando contrata, não gasta nada para contratar. Oscar, Cédric Soares, muitos aí, quando compra, vai comprar Marcos Antônio e Juan Tressoldi, parece que vai comprar de forma parcelada. Então, aonde que tá gastando? Nós sabemos que a dívida total, essa já era para ter sido muito amortizada com os valores que entraram. Pode não ser quitada, mas amortizada. Então é mais uma das vergonhas. E agora nós não estamos mais olhando para quanto vai vir de dinheiro. Isso a gente nem tem mais esperança. Se o São Paulo receber 1 bilhão, nós não temos mais esperança que quite a dívida, ou que quebre ela pela metade, ou que pague 500 milhões. Nós não temos mais esperança porque nós sabemos que infelizmente que o São Paulo hoje ele é administrado pelo tipo de gente mais fuleira que eu não gosto nem de mencionar aqui no canal. Isso é opinião, tá? Para mim o São Paulo é administrado por gente mais fuleira possível. Então hoje
Nós estamos vendo a chegada do Evangelos Marinakis, que vem com uma roupagem de Europa e uma roupagem de SAF, que eu já vou explicar isso para vocês. E nós não estamos nem olhando mais dinheiro, nós só estamos implorando, nós estamos nos jogando no chão, nós estamos aqui fazendo apelos e literalmente implorando pelo mínimo de profissionalismo. O mínimo de profissionalismo no São Paulo. O mínimo, o mínimo, o mínimo. O mínimo de lógica, o mínimo de coerência em questão de transição de jogador da base. Aonde vai gastar o dinheiro? Quem precisa comprar ou não comprar? Se o São Paulo tem 1, 2, 3 elencos ou não? Se o São Paulo vai parar de ser um bobalhão de jogar de sexta e terça e tá tudo bem. Aquela eliminação pro Palmeiras. Roubado. Nós não estamos bem mais preocupados com os valores. O Evangelos Marinakis poderia chegar hoje. Não é isso. Falam em 600 milhões de reais. Falam. Poderia falar que iriam pagar 2, 3 milhões de reais para São Paulo. Nós não temos mais esperança que essa gentalha que tá aí pague a dívida. Nós não podia chegar a 5 milhões. Nossa, o São Paulo vai receber 5 milhões. Nós sabemos que a dívida não vai ser paga. Desanima, gente. Desanima, mas não tem como não fazer não tem como não se indignar. É o mínimo de esperança que nós temos, uma gestão de Europa chegar e essa gentalha que está aí ter o mínimo de vergonha na cara para fazer coisas de forma diferente. Movimentação, prestem atenção. O Evangelos Marinakis não está aparecendo tanto porque muito provavelmente quem vai ficar à frente de tudo é o Edu Gaspar. Cara competente, né? Cara do mercado do futebol. Vocês vão lembrar bastante dele do Corinthians. Se tornou um manager, né? Acho que é assim que eu posso chamar. Um manager do futebol europeu de grandes clubes. E braço direito de um cartola gigantesco como o Evangelos Marinakis. Marinakis teve que se afastar por conta de que ele tem muitos clubes. Olympiacos da Grécia, Nottingham Forest da Inglaterra e o Rio Ave de Portugal. E agora tem feito negócios com o São Paulo, podendo futuramente, a gente sabe que é muito difícil, mas pode tentar comprar o São Paulo. A gente vê que a questão ali com ele não é grana, né? A questão é não conseguir comprar. Não só o São Paulo, como alguns clubes do futebol brasileiro. Para esses grandes nomes é interessante fazer isso. Então agora, muito provavelmente, nós iremos ver muito mais interações com o Edu Gaspar no São Paulo, fazendo todo o trâmite e toda a mão de obra, digamos assim, todo o operacional do que será isso dia após dia. E aí, vocês estão sentados, meus queridos amigos são paulinos, tricolores, vocês estão sentados na cadeira porque a notícia é a pior possível. A notícia é a pior possível. A chance que nós temos agora com essa diretoria inútil, é o Edu Gaspar rondando o São Paulo Futebol Clube em nome do Evangelos Marinakis para ver se essa gentalha meramente cria um pouco de vergonha na cara. Para ver se meramente eles ficam com vergonha de bancar um técnico inútil desse como eles estão bancando. Porque assim, quando você tem o Edu Gaspar falando em nome do Evangelos Marinakis, você tem que ter vergonha. Vergonha do que o técnico recentemente fez com a base do São Paulo no Campeonato Paulista, da transição. Nós vimos não. Nós sabemos que Matheus Alves e Lucas Ferreira só entraram porque tinha jogador lesionado. Ou seja,
A análise técnica é inexistente, bem como a análise técnica em cima do Rian Francisco é inexistente, bem como a análise técnica em cima do Mike, que já poderia ter jogado porque a gente joga com Ferrarese improvisado na lateral direita, a análise em cima do Mike é inexistente. E eu não estou sendo genial falando isso aqui, porque quem está me assistindo, quem chegou até aqui aos 10 minutos, gosta de mim, faz parte da família aqui. Quem chegou até aqui gosta de mim, sabe disso igual a mim. Não estamos descobrindo a América. Nossa, que descoberta! Que comentário genial do Tidico. A gente vê isso jogo após jogo porque nós respiramos São Paulo. Nós sabemos disso, mas o técnico que tá aí não sabe. Quem chegou até aqui, eu sei que gosta de mim. Deixa o like aí, compartilha para tentar atingir mais São Paulinos aí, nossos irmãos. Acredito que seja inscrito. Faz aí a cartilinha aí que ajuda a gente. Se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, compartilhar, isso aí ajuda. E pra mim é um tema importante. Eu sei que tá chatão, mas é um tema importante. É legal ver isso aqui? É legal ver isso aqui? Então a nossa esperança, olha onde nós chegamos. A nossa esperança me dá até, sabe, tremelique. É duro. A nossa esperança é o Edu Gaspar rondando o São Paulo, lá dentro, nas entranhas, porque ele fala em nome de um grande cartola grego que o São Paulo tem os primeiros indícios de uma possível SAF ou de um formato de SAF em uma área, por exemplo, que é a base, e esses inúteis, não tem como explicar o que é feito com o Rian Francisco. Por exemplo, e o que é feito com muitos outros da base de São Paulo. Olha o nível que nós chegamos. A esperança é essa, tá? Porque quando nós dependemos dessa diretoria, dessa gestão, não demitiram esse inútil de técnico, que eu acho que pode ser uma boa pessoa, tá? Tudo isso que está acontecendo, toda essa discussão, todo esse ódio, todo esse contexto, todo esse entorno em volta do Zubeldia, é o que aconteceu em volta do Igor Gomes, mais ou menos, tá? Aconteceu em volta do Igor Gomes, que não era para ter aquela escrotização em cima do garoto. Foi só um jogador que não servia para ser jogado no São Paulo, para jogar no São Paulo, mas foi colocado em volta de um discurso canalha e patético, confundindo grande parte da torcida. Foi algo parecido com o que aconteceu com o Nestor. O Nestor, o Dorival ainda conseguiu extrair alguma coisa. Eu nunca gostei, sempre achei ele fraco. No momento em que nós pedimos o Nestor como banco, depois a gente aceitou porque o Dorival começou a ganhar. Mas no momento em que nós pedimos o Nestor banco, era também para preservar o garoto. E também vimos recentemente isso acontecer com o Luciano, que todo mundo viu um discurso patético, babaca, recheado de atuações incompetentes que acabaram com a carreira do Luciano, que é sim um bom atacante. Pode pegar. O discurso canalha e patético para desviar nossa atenção para o mais importante é a mesma coisa. Igor Gomes não era para jogar de titular no São Paulo, bem como o Nestor, em muitos jogos do que jogou, e o Luciano não era para jogar de meia. E o Zubeldia não era mais para estar no São Paulo. É simples assim. Só que nós aqui. Nós temos pessoas muito nocivas que a gente sabe que não pode confiar nem um pouco, trazendo, recheando a gente de um discurso canalha e patético para tirar a atenção para o que realmente importa. E não demitir um inútil de técnico. Mas ele é só mais um dos personagens, ele é só mais um dos elementos. Muito provavelmente ele esteja demitido daqui a pouco. Como as coisas acabaram para o Igor Gomes, acabaram para o Nestor, vão acabar para o Luciano de Meia e vão acabar para o Zubeldia como técnico. Mas percebem que nada muda no São Paulo? Percebe que são personagens diferentes de um mesmo discurso que aparentemente é para o São Paulo perder? Percebem isso?
E aí nós temos o Dorival, estava esperando o São Paulo demitir esse Zubeldia e contratar o Dorival. O São Paulo não fez parece que de propósito. E deixou o Dorival ir pro Corinthians. Ah, Chico, só fala do Dorival. Eu falo do Dorival porque o Dorival ele é um exemplo que com essa gestão ordinária que a gente tem aí, desculpa. Essa gestão inútil que a gente tem aí, ganhou. Ganhou a Copa do Brasil. Falou, só não me vende ninguém. O Zubeldia nem isso fala, ele perde jogador e ele não fala quem ele gosta, quem ele não gosta. O Dorival falou, não vai contratar? Porque o técnico adora contratação. O Dorival falou, não vai contratar? O cenário é esse? Fechou. Só que não me vende ninguém até eu terminar meu trabalho aqui. E trouxe uma Copa do Brasil. É por isso que eu uso o Dorival como exemplo. Mas eu gostaria do Aguirre, do Crespo. Tem muitos técnicos aí. O Renato Gaúcho, antes de ficar empregado, a gente gostaria. Nós não temos nós temos uma lista de preferência, mas nós também não temos a resposta absoluta. Precisa colocar o cara lá e ver se vai dar certo ou não. Só que qual é a lógica de manter o Zubeldia? O que ele tem na carreira dele? Quais os títulos? Qual é o portfólio dele para manter, para bancá-lo ele tanto assim no São Paulo? Porque o Dorival ganhou. Eu tô ouvindo uma papagaiada, um nojo de comentário, um nojo, um nojo. Nojo, nojo, nojo. Não queria fazer o vídeo nesse tom aqui, não queria, não queria. Mas me dá nojo. Me dá nojo. Ferreirinha perde pênalti, a culpa é do técnico. É tão pobre, é uma análise tão pobre, né? É tão patético isso. Porque e os 4 gols, e os 5 gols que o Ferreirinha fez nos 4 jogos, que talvez tenham bancado o Zubeldia. Aí é culpa de quem? É culpa do jogador ou do técnico? Porque é muito fácil, né? O técnico perde tudo. E quando um jogador perde pênalti, aí é culpa só do jogador. E o resto? É só culpa do jogador, não é culpa do técnico, né? Porque é engraçado isso. E quando o Ferreirinha fez os gols? Aí é mérito do Zuberdi ou mérito do Ferreirinha? Porque a gente sabe que o Ferreirinha não era banco do São Paulo, só voltou por causa dos desfalques do Oscar e do Lucas. Dá para argumentar nisso? É, o Lucas perdeu o pênalti contra o Botafogo. Uma coisa que dói, machuca o Lucas até hoje. Era o Zubeldia. Aí tentam falar, o jogador pede. A mesma história, né? E aquele jogo do Lucas contra o Corinthians na Copa do Brasil que nós não passaríamos se não fosse o Lucas? É mérito do Lucas ou mérito do Dorival? Quando o Caleri perdeu o pênalti, o Caleri estava na má fase, ele fez gol na final. É mérito do Dorival ou mérito do Caleri? A fase que o André Silva vinha, o André Silva tá mal hoje. O André Silva, 3, 4 jogos atrás, a gente estava dando graças a Deus que o André Silva estava no elenco. É mérito do Zubeldia ou do André Silva? Porque o André Silva, a gente sabe que não iria jogar nunca no São Paulo. Só joga porque o Caleri se lesionou. Isso tá óbvio. E o Luciano já voltou pra meia. Agora que o Oscar tá pra voltar, que o Lucas voltou e o Oscar tá voltando, o Luciano já voltou pra meia. Que aí ele vai empurrar o Lucas pra alguma ponta e o Oscar se jogar de volante. Aí a culpa é de quem? Aqui, eu sei que vocês não são burros, a torcida não é idiota. Nós estamos vendo por A mais B que é um trabalho inútil. E não são só resultados, não. É falta de lógica, falta de coerência, pardalzice, substituições horríveis. Tudo aquilo que eu já falei para vocês. Então a nossa esperança é que essas influências europeias, é nojo, né? As influências europeias de um possível amanhã São Paulo SAF ou que flerte com essas novas administrações criem vergonha na cara desses amadores e incompetentes que estão à frente do São Paulo, da gestão do São Paulo. E comece pelo básico, demitindo esse inútil, que infelizmente, para mim deve ser uma boa pessoa, mas que só não serve para ser técnico de São Paulo. Peço desculpas de novo pelo tom do vídeo.
Mas eu não vou chegar aqui, tá legal, porque a gente ganhou do Náutico, que a gente ganhou do Libertad. Um elenco fantástico, falando nível Brasil e nível futebol da América do Sul, que eu já provei pra vocês por A mais B, que é excelente. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.